e uso de misericórdia com milhares dos que me amam e guardam os meus mandamentos. Em Deuteronômio 7, verso 9, saberás, pois, que o Senhor teu Deus é Deus, o Deus fiel, que guarda o pacto e a misericórdia até 1000 gerações aos que o amam e guarda os seus mandamentos. Vocês precisam entender, nós precisamos entender que o uso de misericórdia que Deus ele faz com milhares, daqueles que me amam, ele fala, daquele que guarda os meus mandamentos. Ora, quem é que ama a Deus? É aquele que guarda a sua palavra. O próprio Jesus Cristo disse: aquele que me ama guardará as minhas palavras, e aquele que guardar as minhas palavras, eu e meu Pai viremos e faremos morada nele. Ó, que coisa maravilhosa é essa de Deus vir fazer morada na sua vida. Hora de fazer para que morada na sua vida? Ele vem porque ele quer ajustar a tua vida, ele quer mudar a tua história, ele quer abençoar a tua família, ele quer estar perto de você. Então isso faz toda a diferença. Veja só, em Salmo 23, verso 6, diz assim: certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor por longos dias. Veja só, a certeza do salmista, ele dizendo que certamente que a bondade e a misericórdia, olha só, duas coisas, duas irmãs, a bondade e a misericórdia de Deus, olha só, o seguirão todos os dias da minha vida, dizia o salmista. E eu digo também, eu como pastor, que a misericórdia e a bondade de Deus vão me seguir todos os dias. Por quê? Porque eu amo a sua palavra, eu guardo a sua palavra, pratico a sua palavra, creio nessa palavra, e ela se torna real, verdadeira na minha vida. Portanto, você que está do seu lado também, nós falamos a você, a palavra que é de vida, a palavra que funciona, é a palavra do Senhor. Por quê? Porque nela está a instrução para sermos vitoriosos, para ser abençoados, para ser o melhor pai, a melhor mãe, a melhor filha, para ser a melhor pessoa, o melhor diretor, o melhor empresário. Está na palavra, porque ela é o nosso manual, é também a nossa bússola. Ela foi preparada por Deus para que possamos ter sucesso em nossa vida. Então aquele que ama a palavra, guarda a palavra, então vai alcançar a misericórdia de Deus. Por que a misericórdia? Porque nós não merecíamos. Somos homens falhos, homens que pecamos, homens que estão aqui no mundo pecaminoso, mas Deus, pela sua infinita misericórdia, olha só, infinita, quer dizer, misericórdia sem fim, Ele nos amou primeiro. Note só, nos amou primeiro. Em Salmo 25:10 diz que todas as veredas do Senhor são misericórdia e verdade. Veja só, para aqueles que guardam o seu pacto e o seu testemunho. Olha qual é o pacto nos dias de hoje. É a nova aliança. Aquele que se aliançar com o filho, aquele que tem o filho vai ter o pai, e quem tem o pai vai ter a misericórdia, que a misericórdia vai ter o favor do Senhor, vai ter os dons do Senhor, vai ter as bênçãos do Senhor sobre a sua vida. No Salmo 32, verso 10, diz que o ímpio, olha só o que diz, o ímpio tem muitas dores. Por quê? Porque ele não tem o favor, ele não tem a misericórdia, ele não foi abençoado. Porque é o ímpio. Por que ímpio? Porque ele despreza a palavra, ele rejeita a palavra, ele não gosta da palavra, ele não pensa na palavra, ele não crê na palavra. Então ele vai sentir muitas dores. E no Salmo está dizendo, 32, verso 10, o ímpio tem, olha só, muitas dores, né? Dores de quê? Dores financeiras, dores na saúde, dores no seu, podemos dizer, na sua vida conjugal. Olha aí, no seu departamento financeiro, dores nos ossos, dores no corpo. Vai ter muitas dores, todas as espécies de dores. Ele vai ter o ímpio, porque ele simplesmente rejeitou a palavra. Mas olha só o que diz a Escritura Sagrada, continuando no mesmo versículo. Mas aquele que confia no Senhor, a misericórdia o cerca. Olha, cercado pela misericórdia. Por quê? Porque quem confia
E quem confia, crê. Quem crê, confia. Aqui não está dizendo que acredita no Senhor, mas aquele que confia no Senhor. Você quer crer, então confia. Confia no quê? Na palavra. Se a palavra está dizendo que Jesus é o caminho, então confia na palavra. Creia na palavra, entra no caminho, receba Ele que também é a porta. Jesus é a porta. No Salmo 103, verso 4, diz: quem redime a tua vida da cova? Quem é? É Deus. A palavra está dizendo que é Ele que redime a tua vida da cova, que te coroa de benignidade. Olha, te coroa de bens, de casa, de carro, de saúde, de esposa, de bons filhos, de boas filhas. Ele te coroa. Ele te coroa de benignidade e de misericórdia. Olha aí, e de favor, de dons, de bênção. Ele é nosso Deus. Quando nós cremos na sua palavra. Quando nós tomamos posse dessa misericórdia. Quando amamos esse Deus. Mas no Provérbio 28:13, olha o que diz: o que encobre as suas transgressões nunca prosperará. Aquele que peca, aquele que está ali, que quer mostrar que é isso e aquilo, mas não é nada, ele encobre as suas transgressões, nunca prosperará. Mas os que confessam e deixam, confessa seu pecado a quem? A Deus. Que confessa e deixa, não quer praticar mais aquele pecado, ele alcançará misericórdia. Em Lamentações 3:22, nós encontramos a benignidade do Senhor jamais acaba. A benignidade de Deus nunca vai acabar, jamais acaba. E as suas misericórdias não têm fim, ela é infinita. Em Oséias capítulo 6, verso 6, disse: pois misericórdia quero e não sacrifício, e o conhecimento de Deus mais do que o holocausto. Veja só, Deus, ele quer misericórdia. Se ele é misericordioso, os seus filhos são misericordiosos. As suas filhas são misericordiosas, eles têm misericórdia também, eles prestam favor a outras pessoas, ele tem um coração de boa vontade, porque se Deus é Deus, e a Bíblia Sagrada diz que paz na terra para os homens de boa vontade. Então, olha só, ele diz: pois misericórdia eu quero, mas as pessoas estão fazendo sacrifício de tolo, estão querendo fazer isso e aquilo, mata isso, mata esse gado, mata esse carneiro, mata esse bode, mata isso, mata aquilo, anda de joelho para um lado e para outro para querer cumprir a promessa, mas tem raiva, tem ira, tem ódio no coração. Não vai adiantar. Deus, ele quer que você seja limpo. Quando é que você é limpo? Porque quem perdoa será perdoado, quem ama será amado. Nós temos aqui uma passagem bíblica abençoada da parte de Deus para você. Passagem bíblica que nós estamos trazendo hoje aqui no livro de Jonas, capítulo 2, verso 8. Os que se apegam aos vãos ídolos afastam de si a misericórdia. Aqueles que se apegam aos vão ídolos, por quê? Porque eles têm olhos, mas não veem, né? Eles têm mão, mas não podem pegar, não podem apalpar, têm perna, mas não podem andar, são feitos de gesso, de ouro, de madeira, de prata, seja de que for, ídolos colocados para adoração. Aqueles que se apegam aos ídolos, eles afastam a misericórdia de si, eles não têm o favor de Deus. Se você tem um ídolo em casa, se você tem um ídolo desse ou daquele, afasta os ídolos de ti, agrada a Deus, porque é o melhor. Veja só, o próprio Jesus disse em Mateus 5:7, bem-aventurados são os misericordiosos, porque eles alcançarão misericórdia. E outra vez em Mateus 9:13, ide, pois, e aprendei o que significa misericórdia quero. Deus, ele está interessado que você aprenda o que é misericórdia, que você entenda que é misericórdia, que você compreenda que você precisa do favor de Deus, que você precisa da misericórdia de Deus, para que você aprenda a ser misericordioso também. Vamos ver aqui um homem ganhando o favor de Deus. O nome dele era Ezequias. Essa história você vai encontrar no livro de Isaías, capítulo 38, versículo 1 a 9. Quem era Ezequias? Era um rei. Era o rei de Judá. Era um rei que era de Deus, que era homem abençoado. Mas Ezequias, ele cometeu um erro, né? Ele deu as pérolas aos cães. O que é isso? Ele mostrou os tesouros da casa de Deus, os tesouros sagrados da casa de Deus, ele mostrou para o ímpio. E ele, então, a casa dele, porque ele entristeceu a Deus,
começou a ficar toda em desordem, toda com dificuldade. Sabe o que aconteceu? Está escrito no livro de Isaías 38, primeiro. Naqueles dias, Ezequias adoeceu e esteve à morte. Veja só, ele adoeceu, o rei adoeceu. Agora, naquela época existia também o profeta Isaías. E olha só o que diz a Bíblia: e veio ter com ele o profeta Isaías, filho de Amós, e lhe disse: assim diz o Senhor, põe em ordem a tua casa, porque morrerás e não viverás. Note, isso está no capítulo 38, verso 1. Mas por que veio essa palavra? O profeta era amigo do rei Ezequias. O profeta era chegado do rei Ezequias. E Ezequias era chegado a ele também. Mas quando Deus fala, um homem de Deus, ele tem que ser imparcial. Ele foi lá com um amigo, mas ele declarou a palavra de Deus, sem dó nem piedade, porque Deus, quando fala, tem que levar a palavra. E ele lá, chega lá, ele disse: assim diz o Senhor, ele falando do profeta. E o profeta falando ali para aquele rei. E aquele rei, naquele momento, escutando aquela palavra de alguém que era seu amigo, alguém que profetizava lá no seu reino. E o profeta dizendo: assim diz o Senhor, eis que tu morrerás e não viverás. Note bem, morrerás e não viverás. O que quer dizer isso? Quer dizer, ele morrerás, mas não irá para a vida eterna, para o gozo e para a paz. Não ia. Ele morreria e não viveria. Quer dizer, ele morreria e ia para o inferno. Essa é a palavra que o profeta estava dizendo para o rei. Mas olha só o que acontece, irmão. Então o rei Ezequias virou-se o seu rosto para a parede. Por que para a parede? Para se humilhar. Um homem de Deus, quando ele é homem de Deus, quando ele reconhece a voz de Deus, ele se humilha, porque ele sabe que é seu Criador, ele sabe que é seu Senhor. Então ele se volta para a parede, ele se humilha, e diz a Escritura Sagrada no verso 2 de Isaías 38, que ele começa a orar, e diz a Bíblia, e orou ao Senhor. No versículo 3, ele dizendo em oração, ele diz: lembra-te agora, ó Senhor, peço-te que, de modo que você veja que eu tenho andado de um modo digno. Olha só, ele na oração, ele lembrou a Deus que ele tinha sido um homem de Deus, que ele tinha procurado fazer as coisas boas, que ele tinha procurado andar no caminho reto. Então ele começa a orar. Olha, gente, ele apelou para o quê? Para a misericórdia de Deus, porque quem conhece a Deus, então conhece que ele tem a misericórdia, e a misericórdia é o favor imerecido. E Ezequias era um homem inteligente, ele fora também ensinado pelo Espírito Santo, e agora ele reconhece que Deus tem misericórdia, e só tinha uma coisa que ele podia fazer: usar essa misericórdia. Eu quero que você saiba que a misericórdia hoje se tornou vida, se tornou real. A misericórdia aqui era o verbo, né? É o favor de Deus. E sabe quem era a misericórdia? Jesus. Jesus encarnou, ele é a misericórdia viva de Deus para nós. Mas o rei Ezequias, veja só, ele chorou amargamente. No verso 4 da Bíblia Sagrada, no capítulo 38 do livro de Isaías, então veio a palavra do Senhor a Isaías dizendo: vai e diz a Ezequias: assim diz o Senhor, o Deus de Davi teu pai, ouvi tua oração. Veja só, Deus ouve a oração do homem, da mulher, não importa quem seja ele, se é rei e rainha, se é pobre, se é mendigo, não, desde que o coração seja sincero. O profeta rasgou o seu coração, ele entrou na misericórdia, ele clamou pela misericórdia de Deus, e Deus, que é Deus misericordioso, que a sua infinita misericórdia nunca se acaba, ele agora vai e fala novamente com o profeta tinha dado a mensagem, e tinha saído de dentro do palácio, e estava no pórtico, saindo já lá fora, quando veio o Espírito Santo,
Por quê? Porque ele estava ali. Exatamente porque o rei, quando soube da notícia que ele morreria e não veria, ele não perdeu tempo. Ele tomou uma atitude, ele foi em frente, ele foi em busca de recuperar a confiança em Deus, de mostrar arrependimento. Ele lançou seu rosto na parede e orou a Deus. Orou a Deus. E agora Deus ouviu. Por quê? Porque o coração dele era sincero, era real. Ele confessou, ele determinou, ele declarou e pediu misericórdia. E agora Deus diz: olha, Isaías, filha, mas volta e fala a Ezequias que eu ouvi a sua oração. Deus está em todo lugar. Deus ouve a oração de todos. Não existe branco nem preto. Não existe exceção de pessoa para Deus. O mesmo Deus opera hoje. Você pode estar na pior. Alguém diz para você que você vai morrer desse câncer, dessa AIDS. Você vai morrer disso ou daquilo. Mas invoca a Deus. Clama pela misericórdia. Invoca o nome do Senhor. É o momento agora de pedir a Deus. E quando o homem invocar o nome do Senhor, está escrito que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Será salvo. Por quê? Porque será atendido. O nosso Deus é o único Deus que atende, que tudo vê, que tudo pode. Por quê? Porque é um Deus que tem 3 coisas que nenhum outro ser tem. O que ele tem? Ele tem a onipotência, tem todo o poder. Ele tem a onisciência, porque ele é onisciente, tem todo o conhecimento. Ele é onipresente, porque ele está presente em todo lugar. Então, assim o profeta recebeu a palavra. Mas olha só, quando o profeta chega aqui na presença do rei Ezequias. Agora olha só que Deus revela para o profeta. Diga para ele: eu ouvi tua oração, eu vi as tuas lágrimas. Olha só, aonde que o rei estava? Dentro do quarto. Aonde que o rei estava? Com a cara na parede. Ele estava chorando. Mas de lá onde ele estava, lá onde está a morada de Deus, ele contempla todas as coisas. Ele diz: eu vi as tuas lágrimas. Veja só, eis que acrescentarei aos teus dias, irmão. Quando invocamos o nome de Deus, meu amigo, minha amiga, Deus acrescenta a bênção, acrescenta dias. Deus, ele vem a nosso favor. Ele quer que o homem se arrependa, porque Deus não tem prazer na morte do ímpio. Eu acrescentarei ao teu dia 15 anos. Deus, ele falou para o profeta. Portanto, veja só, nós estamos aqui finalizando esse momento. Deus é um Deus de misericórdia. Deus é o Deus que tudo ouve, que tudo pode. Cabe você acreditar em Deus, mas também crer na palavra dele, porque acreditar é que Deus existe. Todo mundo acredita, mas crê que ele é real e verdadeiro, nem todo mundo. Quem crê, confia. Então confia em Deus agora, a tua vida, a tua alma. Entrega teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele fará.